Juliana, eu vou escolher minha profissão, mas eu não sei o que eu quero fazer ainda da minha vida. Minha mãe quer uma coisa, meu pai diz outra, a sociedade diz que eu tenho que ganhar dinheiro. Amiga, eu já trabalho já há muitos anos, mas eu quero mudar de áreas, quero mudar de atividade, de profissão. Mas ainda tô procurando alguma coisa que faça meus olhos brilharem, pra eu poder dar essa guinada na minha vida. Se você se identificou com essas duas situações, ou simplesmente é como eu, adora conhecer a vida das pessoas e conversar com elas, se inscreve no Como Eu Me Tornei e maratona lá todas as atividades e profissões que já estão postadas. Então hoje, no Como Eu Me Tornei, nós temos Oswaldo Matos, que vai nos contar sua trajetória até chegar a consultor, administrador e palestrante. Oswaldo Matos, seja bem-vindo, meu querido. Por favor, se apresente. Muito obrigado, em primeiro lugar, a você, a toda a sua estrutura aqui do podcast. Estou muito feliz de estar aqui e agradecido, né, por este momento. Eu sou Oswaldo Matos, sou consultor, palestrante, mentor de carreira também. Atuo na área há aproximadamente 30 anos, né? E tenho uma empresa de consultoria voltada para a área de estratégia, estratégias de marketing, estratégias financeiras, estratégia de RH e estratégia do negócio em si, ou seja, a gestão do negócio. Atuo como mentor de carreira, tenho formação internacional por Harvard, pelo MIT e também dou consultoria no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Show de bola. Nossa, está chique demais hoje, viu? Oswaldo, agora vamos voltar lá, fazer uma regressão bem pequenininho. O que é que Embora, você queria ser? O que é que eu quero ser quando crescer? olha, tem uma história interessante. Eu, Oh, eu não sou baiano, eu sou de Recife, né? Nascido e criado em Recife. Depois é que eu vim para cá, depois de 30 e poucos anos de vida lá, eu fui transferido para uma empresa. Mas eu era pequenininho em Recife e a gente morava num bairro, eu vim de uma família muito, assim, remediada, vamos dizer, e a gente passeava, eu passeava com minha mãe, eu era pequeno, eu acho que devia ter, ela dizia que eu tinha 6, 7 anos, 8 anos. E uma vez tinha um hospital perto de casa e veio uma ambulância, sabe? Hoje chama ambulância, na minha época era assistência, aquela ambulância com a sirene ligada, uau, 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 uau. E o cara entrou na rua do hospital, quase fazendo aquela curva assim, bem fechada, porque devia estar com algum paciente dentro. E eu olhei, apontei para a ambulância e falei, olha, mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. E minha mãe toda entusiasmada, médico, eu digo, não, motorista da ambulância. E, realmente é. Ótima profissão também. também. Só que eu cresci, queria inicialmente fazer medicina, e aí eu vi que na época não era meu forte. Eu não passei no vestibular na época por alguma uma pontuação. E aí eu falei assim, peraí, vamos ver se eu quero mesmo ser isso. E aí foi quando eu comecei a me descobrir em outras atividades que não a medicina. Eu falei, não, peraí, eu não posso cometer um Sim. deslize desse no início da profissão, fazer 6, 8, 10 anos de medicina e aí largar tudo num determinado momento por infelicidade profissional, né? E aí foi quando eu comecei a observar, aí eu fiz marketing, comecei a me identificar, mas foi muita cabeçada até chegar nisso, né? A gente acha que a gente nasce, tem pessoas que nascem com determinadas vocações, Sim. né? Mas aí a coisa começou a se fortalecer nessa área que eu atuo hoje. É, Oswaldo, a maioria é exatamente isso. Então, foi inclusive um dos objetivos, né, do podcast foi ajudar os jovens a encontrarem realmente uma profissão que eles querem seguir. Porque a maioria, minha mãe queria que eu fizesse É medicina, meu verdade. pai, a sociedade. E aí ele acaba não seguindo a carreira que ele quer, ou então ele fica nessa, né? Às vezes não consegue passar e aí fica frustrado, né? E aí eu queria saber no ensino médio, Oswaldo. Primeiro vestibular, para que fui? Primeiro vestibular foi para odontologia. Foi mesmo? Nada a ver com nada. Então, assim, eu fiz medicina e depois odontologia, e aí a coisa foi. Eu digo o seguinte aos jovens, sabe? Sim, Que você precisa entender qual a sua vocação, exato. qual o seu perfil. Você é bom em quê? Você é bom em quê? Ah, eu sou bom em estudar, eu sou bom em ler, eu tenho habilidades manuais, eu sou bom. Alguma habilidade por Deus e pelo DNA da formação das junções de milhares de cadeias de hereditariedade que você tem essa capacidade, né? Com o advento da internet, você viu que a quantidade de profissões novas que surgiram.
Sim. Por exemplo, o nosso colega Caio aqui do lado, que na época que eu tinha a idade dele, isso aqui nem se Não, pensava, não tinha nenhuma no cogitação. máximo estúdio de rádio. O No máximo. máximo. E à Mais mão, né? próximo. Tudo feito na mão, tudo feito ali escrito, né? Então, assim, a primeira coisa que eu diria, identifique sua vocação. Faça um teste de perfil, que hoje tem testes excelentes. Eu trabalho com uma equipe, né? E tem uma menina muito boa que trabalha. A gente é parceiro, né? E a gente identifica cada situação que a pessoa está há 15 anos na profissão, para e fala assim: o que é que eu estou fazendo aqui? A pessoa não tem felicidade, não entrega muito, e quando a pessoa se desloca realmente dentro do seu perfil, da sua paz interior em fazer aquilo, existe uma frase muito velha que diz assim: seja feliz fazendo o que você faz. O que você faria se você não fosse remunerado, já fosse milionário? É uma das coisas que eu pergunto na mentoria de carreira. Se você tivesse 100 milhões no banco hoje, não precisasse de dinheiro, eu mudaria tudo. E por que não muda? Porque eu preciso de dinheiro. Por que não faz as duas coisas? Então, existem, sabe, aquela coisa assim, eu não preciso, porque eu preciso de dinheiro, tal. Mas vamos supor que você não precisasse. Que mosquinha branca lhe pica ali no desejo profissional da sua vida? Porque as pessoas separam, né? O pessoal do profissional. Nós somos a mesma pessoa. Nós só precisamos departamentalizar as horas. Você quando está com seu filho, quando está com seu marido, quando está na faculdade dando aula, quando está fazendo um podcast, quando tem uma relação. Vamos dizer assim, é a mesma pessoa em comportamentos e ambientes diferentes. Então você é a mesma pessoa, né? Você falou aí, e aí eu fui me lembrando justamente do meu caso, né? Há algum tempo atrás, eu trabalhava o dia inteiro no polo, dava aula de noite, todas as noites, praticamente. Não tinha tempo para mim. Devia ter de abrir um salão. Que eu ia dia de sábado, ficava sábado no salão, e domingo corrigia a prova, preparava a aula, fazia as compras. E eu não tinha tempo de parar. Há algum tempo atrás, eu tive a necessidade por conta da pandemia, por conta de meu filho. E aí, nesse que eu parei, o que é que eu quero, né? O que é que eu gostaria? E aí eu tava vendo os podcasts, eu falei assim, gostaria de fazer isso, né? Gostei disso. Exatamente. E continuo trabalhando, né? Tenho meu emprego, hoje eu sou, como os meninos falam, professora, a senhora trabalha ou só dá aula? É Hoje eu só isso. dou aula. Trabalho ou dá aula, parece que dá aula. Eu só dou aula e tô aqui com os podcasts que eu consigo fazer, né? Organizar de acordo com as crianças e tal. Mas o quanto antes a gente descobrir isso, melhor. Porque eu falo assim, né, com os meus alunos. Você gosta de cortar cabelo? Ai, professor, eu adoro. Então, se você for cortar cabelo com amor, você vai ser um puta de um cabeleireiro. Sem E dúvida. você vai ganhar dinheiro com isso, né? Se você gostar de... Você quer ser eu adoro, Juliana. Então, você vai procurar fazer um curso de motorista, tirar carteira A, B, C, D, E, A que você quiser. E você vai trabalhar com o que você quer, né? Eu acho que isso também é importante, mais até do que ficar rico. Professora, mas não vou ficar rico. Sim, Binho, mas veja bem, hoje em dia tá difícil a gente ficar rico. O que é riqueza, né? O que é ser rico, eu pergunto muito, o que é riqueza, né? O que é Riqueza hoje é você vai você ter ser dono do saúde. seu tempo, por exemplo. Isso é uma riqueza. Pelo menos você vai ter saúde, você vai ter uma qualidade de vida, né? Porque é muita gente que você tá rico, como eu trabalhava 60 horas por semana, trabalhava mesmo 80 Sim. horas, tudo. E não tinha qualidade de vida. Não tem paz de espírito, tem qualidade de vida. Aí começou a dar ansiedade, aí começou a dar um monte de treco. Perfeito, né? perfeito. Quase eu tive um AVC. Nossa, imagine. Pelo amor de Deus, jovem assim, né? Imagina eu. Então, Oswaldo, aí você foi para administração, se encontrou. Foi. Aí eu fiz esse curso de marketing, já comecei a trabalhar com marketing. E aí eu comecei a entrar nas organizações pela porta da área comercial. Eu trabalhei em grandes empresas, né? Minha vida toda em organizações como Shell Petróleo, Grupo Bung, Philips. E como é que fazia para entrar nessas organizações? Concurso.
concurso? Era uma seleção. Concurso é público, né? Mas Sim, era uma sim, seleção uma seleção. absurda, né? De muita gente. E aí a gente participava dessa seleção. Era assim que funcionava Sim. em Recife, na minha época. Acho que no Brasil inteiro, há 30, 40 anos, né? Hoje também está, mas acredito que eu também por seleção. Então você entrava lá numa peneira, naturalmente ia para a peneira, entrava 500 pessoas, depois 100 pessoas, passava para 50, para 10, para 5, para 1 e você E nas primeiras, você já passou de na primeira ou você primeira. foi Na na primeira? primeira. Foi... E qual Todas foi o seu elas. diferencial? O que é que você acha que foi o diferencial? Eu digo que eu tinha dois diferenciais, assim, muito. Analisando hoje, né? Muito fortes, assim. O primeiro é que eu era um bom comunicador. Eu sabia expressar bem aquilo que eu desejava, aquilo que eu entendia como certo. Segundo, aí vem uma coisa que eu digo até hoje. Eu até hoje sou vendedor. Falava, é consultor, estrategista, dizer que é professor. Não, eu sou um grande vendedor que deu certo em outras áreas. Mas, antes de tudo, eu me vendia bem, né? Esse é o segundo ponto. Comunicação, se vender bem e entender claramente o que é que você está buscando naquela empresa. Estudar a empresa antes. Eu fazia muito isso. Então, por exemplo, eu com 18 anos de idade, no meu primeiro emprego, foi numa multinacional grande, toda multinacional normalmente é grande, mas numa multinacional, eu cheguei lá e eu comecei a estudar a empresa de nada. Eu não tinha internet, não tinha nada, viu? Google, nada. Você tinha que ir pegar informações de jornal, informações diretamente com a empresa, com material papel, coisas escritas, entender o mercado, ir nos lugares que a empresa estava e procurar entender. E aí eu dizia, pô, eu me encaixo aqui nessa empresa. E aí eu começava a ter esse conhecimento. Então, ter conhecimento de si, ter conhecimento do que você tem para entregar e ter conhecimento de onde você quer ir. São 3 pontos fundamentais para você entender qual a sua vida. Cuidado. Empresa grande paga bem, mas empresa grande cobra muito também. Muito. E é o que é importante na vida da pessoa, né? Você ser estimulado a ser sempre cobrado. E aí você também foi professor uma época, coordenador universitário também, né? Eu sou professor até hoje, né? Comecei em grandes faculdades aqui da cidade, sendo professor de graduação. E para dar aula nessas faculdades, o pessoal me pergunta muito, professora, como é que eu faço para dar aula na faculdade? Você tem um MBA, não é isso, mestrado? Eu tenho 2 MBAs. A primeira coisa é que você tem que ser especialista em alguma coisa. Você não dá aula de tudo, né? Você não dá. Vou dar aula vou dar aula no curso de administração. O que é que você ensina? Não, não é qualquer coisa. Quem faz tudo não faz nada, né? Não estou querendo dizer com isso que você deixar de ter conhecimento em todas as áreas da administração é errado. Não, você tem que ter conhecimento, tem que ser especialista em alguma coisa. Você não pode ser igual o pato, né? Não anda bem, não nada não voa bem, bem, não nada bem, bem, mas é pato, né? É como jogar xadrez com pato, né? Você joga o xadrez com pato ou com pombo, você joga a primeira peça, o pombo entra no tabuleiro, derruba todas as peças, sai espanando, faz cocô no tabuleiro, sai cantando vitória. Então, cuidado, muito cuidado, né? Então, assim, aí você tem que ser especialista em alguma coisa. Eu, à época, eu comecei dando TGA, Teoria Geral da Administração, porque era uma coisa que eu gostava muito. Depois eu entrei para bifurcar um pouco para planejamento estratégico, e aí liderança e negociação e comunicação, gestão de RH. E daí eu fui me especializando, fiz MBA, fiz outros cursos paralelos e fui chamado para dar um curso, para substituir um professor do MBA. Pronto, aí me apaixonei pela área. E como é que eu faço para fazer um MBA em Harvard? Simples. Você se candidata. Simples? Vamos lá. Primeiro você se candidata. Gente, anotem aí. Pega o papelzinho. Hoje em dia, qualquer grande faculdade, ela habilita você a fazer uma pré-seleção. Você tem que ter o inglês fluente, se for no caso dos Estados Unidos, né? Se for em outro país, é uma língua mãe ainda para a área acadêmica, o francês também, o espanhol, mas o inglês ainda é um diferencial para, por exemplo, Harvard, ou Yale, ou outra faculdade, Sorbonne, ou em Portugal, Coimbra, ou outras faculdades.
A primeira coisa que você tem que saber é se você quer mesmo aquilo. Primeiro ponto. Segundo ponto é você ter conhecimento do que a faculdade vai lhe entregar. Uma grande faculdade vai lhe entregar. O tempo que você vai gastar numa faculdade, como a gente brinca, Unisquina, é uma grande faculdade. É ao mesmo tempo. Um curso de 5 anos é um curso de 5 anos em Harvard ou aqui. Você vai perder esse tempo se for numa Unisquina qualquer da vida. Né? Investimento financeiro que investimento você é acaba altíssimo. Você tem que ter fazendo. grana para fazer. Harvard não é uma coisa barata. Mas assim, quando você faz um curso desse tipo, por exemplo, eu fiz essa mentoria internacional, que eu sou certificado, eu fui certificado por uma certificadora a partir de uma mentoria internacional. Por exemplo, eu posso ser mentor internacional em qualquer lugar do planeta. Eu tenho essa certificação de Mentoring in Business para qualquer área da atividade de mentoria. Mas primeiro é caro. Segundo, você pode fazer online uma parte. Terceiro, você tem que ter disponibilidade de saber se é aquilo que você quer. Não adianta eu fazer um curso em Harvard que não está associado, não está aderente à minha expectativa de vida. Por exemplo, vai ter um curso de mentalidade comportamental com o Daniel Goleman, que é o papa da inteligência emocional no mundo hoje. Aí o cara vai cobrar, é caro, não é barato, tem alguns cursos que você tem acesso, mas se você for fazer um curso realmente mais pesado, é mais caro. Não é um absurdo não, mas é mais caro. Aí você, Juliana, vai fazer, tá aderente ao seu trabalho. Tá totalmente aderente. Mas uma pessoa que não tem essa expectativa, vai fazer para quê? Para botar no currículo, Daniel Goleman? Né? Então a gente tem que observar muito o que é que eu quero da minha vida. Oswaldo, é muito difícil saber o que é que eu quero. Não é não. Tem que parar para... Lá no fundo a gente sabe quais são nossas habilidades e quais não são nossas habilidades. Né? Então lá no âmago do ser, como a gente brinca, no breu da sua consciência, você sabe qual é a sua principal habilidade. E você conseguia coincidir o MBA, o trabalho aqui, ou você teve que parar de trabalhar para fazer o MBA? Não, deixa eu lhe dizer uma coisa. É prioridade. Sim. É prioridade. Se eu tenho interesse, um exemplo, um aluno quer fazer graduação em medicina. Medicina você tem 2 aulas de tarde, 4 de manhã, 2 de noite, 2 não sei o que, não sei o que. Você não pode trabalhar para ser um médico, por exemplo. Por quê? As aulas são muitas e você precisa estudar muito. E você precisa, a partir de um determinado ano, 3º, 4º, 6º, você pode começar a estagiar e tal. Mas você não é um profissional. Então o que eu quero da minha vida? A última graduação que eu fiz tem 10 anos, 15 anos. E eu quero fazer outra. Quero fazer outro MBA. E quero fazer outro. Porque na minha época, eu digo assim, há 40 anos, você fazia um curso de graduação e uma pós-graduação, levava 10 anos para mudar alguma coisa naquele conceito. Hoje, de 2 em 2 anos, muda, né? Muda. Você tem que se atualizar para ser um profissional de ponta. Então aproveitem, papai, aproveitem, mamãe. Ah, mas é tudo pobre. Mas casa, comida, roupa lavada e banho você vai ter. O resto, busca atrás, corra atrás, né? Às vezes a gente dá aquele passo para trás, né, Oswaldo, que eu falo. Na minha época eu não tinha muita ambição, de ter celular, um celular caro, de ter roupa cara, né? E aí, graças a Deus, eu não tinha muita vaidade. Então, esse direcionamento eu conseguia me virar, dando aulas particulares, ganhando uma mixaria. Mas era o dinheiro de pagar o transporte, de comer na faculdade, aquele PF. Porque também não tinha a questão das redes sociais que o jovem hoje, ele quer ter aquela ostentação. Não estou falando todos, estou falando muitos. Aquela bolsa, aquela view, aquele passeio, aquela viagem. E na minha época não, eu com 18, 19 anos, sabia nem o que era isso. Nada. Eu nunca tinha saído de Salvador, praticamente, só para Feira de Santana, e estava muito bem. Tá tudo ótimo. O primeiro celular que eu ganhei foi um celular usado de meu pai, que ele foi trocar e me deu um celular velho.
E tava tudo bem, né? Enfim, eu conseguia esperar, né? Então, esse é o momento de investir em mim e para futuramente a gente planta, né, agora, para a gente depois colher. É isso que eu penso. Perfeito. E você falou do curso, o que é que eu faria, né? Eu faria filosofia. Eu Faça, morro de vontade de fazer faça. filosofia. Quero fazer, porque eu acho que dá uma abertura de mente, né? Muito Completa. legal. Eu adoro filosofia também. Não sou formado, mas eu leio muito sobre filosofia. Sim. Adoro. Eu sou um leitor, quanto mais, assim, eu sou Sim. enlouquecido. Eu adoro o livro, eu adoro o cheiro do livro, eu adoro a página, a cor, a impressão. Gosto do livro, né? Ah, e um livro online? Não, eu gosto, mas não Não, é. não consigo. Eu Eu gosto prefiro ter do 500 livros na papel. minha estante, eu gosto do papel, exatamente. Eu hoje com o menino pequeno, eu tô muito audiolivro, viu? Sim, aí exatamente, sim. Eu tô Você na tem. fase do audiolivro. Tem o professor Clóvis de Barros Filho. Excelente, Ele tem dois maravilhoso. livros que ele comenta, né? 1984, que eu terminei, e o Vermelho e o Negro. Todos os dois maravilhosos. E aí ele vai lendo, tipo um podcast, vai comentando o livro inteiro. São horas e horas de podcast. Ele é muito bom. Mas com menino pequeno, você não tem muita Não, você tem que achar opção. alternativa. Claro, alternativa que eu não pode achei. parar, Exato. né? É 1 hora por dia. É. E aí eu tenho minha consciência tranquila que eu li um livro naquele dia. E aí, Oswaldo, agora me conte a parte do consultor. Como é que começou? Você se formou em administração, foi trabalhar na área, que isso é bem legal, importante. Aí depois, como é que começou? O que é que você faz no seu papel de treinador de consultores? Vamos lá. Eu comecei consultoria quando eu fazia o curso de administração, já um pouquinho mais velho que você. Foi o último curso que eu fiz de graduação. E aí eu era aluno de 2 grandes mestres que são até hoje meu amigo ainda, o outro mudou-se para fora, mas um ainda até hoje, amigo, muito irmão, e ele tinha uma empresa de consultoria. E ele me chamou como aluno para começar a trabalhar com eles. Quando eu vi aquilo, eu falei, tudo que eu quero da minha vida É bom, né? trabalhar com isso, desenvolver pessoas e desenvolver empresas. É bom Fazer a demais. pessoa crescer e desenvolver. E o trabalho de consultoria, ele se dá exatamente dessa forma. Então, eu faço parte de um grupo, de outro parceiro meu, Antônio, que ele tem um curso de formação de consultores, e a gente trabalha junto, eu dou uma disciplina, né? E é muito interessante essa formação. Meu trabalho de consultoria, ele se dá ao longo do tempo. Então, depois dessa eu comecei a despertar, eu falei, opa, isso é um negócio legal. Isso é uma coisa que... E aí eu comecei a fazer o primeiro, fizemos o segundo cliente, terceiro, quarto. Depois eu entrei na sociedade, alguns anos depois eu saí, cada um foi para um lado, profissional, mas a amizade continuou e eu hoje tenho minha consultoria com esses amigos parceiros, né? A gente está muito junto também, porque ninguém faz nada só. É importante quem está começando a entender isso, eu sou... Cuidado, consultoria você precisa estudar diariamente, constantemente. Os conceitos mudam e principalmente as pessoas são diferentes. Eu dou consultoria também na área de química. E eu não sei se é o seu caso, mas eu me esbarro muitas vezes quando as empresas elas querem o consultor não para se adequar às regras, não para melhorar, mas para burlar as regras. E aí eu acabo dizendo, não, esse aqui é o meu limite, né? Não, quem vai assinar sou eu. Sou eu, Eu não exatamente. posso ser presa, gastar meu réu primário com ninguém. Com ninguém, né? exatamente. Não estou a fim de gastar meu réu primário hoje. O que é que você acha na consultoria, na área de administração também? Vocês têm os mesmos problemas? Mesma coisa. O cliente, ele quer que a gente faça a empresa Milagres. dar certo, milagre, a empresa dar certo a partir de todos os erros que ele cometeu. Eu falo, meu amigo, não tem condição. Abre falência. É melhor você parar com tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, um caso emblemático é o caso do cara que vira para você e diz que, eu já escutei isso algumas vezes de cliente, ele fala assim, eu quero que você mude a partir do que eu penso. Eu falo, procure outro consultor, na hora. E assim, de forma dócil, sabe, tranquila. Digo, não sou eu.
Quando você chama um consultor, o consultor vai observar o que está fora do que deveria andar. Se você chamou alguém, é como um médico, um advogado, um químico. Quando você vai num médico, você não vai para sentar e dizer, tá tudo ótimo. Eu tenho uma dor terrível no estômago, mas eu quero que o senhor mantenha essa dor. Ninguém diz isso. Você tem que estar aberto, né, a ouvir o que a pessoa de fora tem para trazer. Porque às vezes você está numa empresa ali de família, né? Muitas vezes, que meu avô fazia A assim, maioria. meu pai fazia assim. E É, aí eu já conheço, já. Eu te pedi para te trazer um objeto, Oswaldo. O que é que você trouxe pra eu gente? trouxe um dos objetos mais importantes que eu comprei na minha vida, que foi esse livro aqui, de Pablo Neruda, Confesso que Vivi. Eu, quando comprei esse livro, eu comprei com o meu primeiro salário. Hum. Com 18 anos de idade, esse livro e ele é velhinho, mas ele está na minha mão há mais de 40. E por que ele é emblemático? Porque o que me chamou a atenção, eu não conhecia Pablo Neruda. A única coisa que eu achei interessante nesse livro foi o título. Confesso que vivi. E tem uma frase inicial, eu estava na livraria, Sério, você pegou assim na livraria, foi olhei e lá. falei, confesso que vivi. Eu digo, quem é essa pessoa? Né? E aí eu peguei ele e li a primeira frase, eu até grifei aqui, que dizia o seguinte, quando eu abri tinha assim, estas memórias ou lembranças são intermitentes e por momentos me escapam porque a vida é exatamente assim. A vida é intermitente e os momentos escapam, a gente esquece das coisas. A intermitência dos sonhos nos permite suportar os dias de trabalho. Olha, eu trabalho, sonho, trabalho, sonho, trabalho, sonho. Ou sonho, trabalho, sonho, trabalho. Muitas de minhas lembranças se toldaram ao evocá-las. Viraram pó como um cristal irremediavelmente ferido. Ou seja, toda vez que eu me lembrava de alguma coisa e pensava, eu era toldado, eu era cortado daquela lembrança. Viraram pó. Por quê? Porque a vida é efêmera, a vida passa. A gente bate o olho, tá com 20, depois pisca, tá com 40, piscou, tá com 60. Então, o que é que eu faço nesse? Então, esse livro foi é um marco do que eu não sabia o motivo, mas sabia, é aquele negócio que eu falei no começo. Sabia que alguma coisa dali tinha legal, de leitura, de eu quero chegar ao fim da minha vida e dizer, confesso que vivi. Cheio de erros, cheio de acerto, mas muito mais erro do que acerto. Né? Porque os erros é quem dizem a verdade. Os acertos não dizem a verdade. Tem uma frase de Ariano Suassuna, quando você colocou na sua fala inicial, que eu comecei a me lembrar, que ele diz assim, o que é ruim de passar é bom de contar. É mesmo. E o que é bom de passar é ruim de contar. Você não diz, olha, eu fiz uma viagem para Paris e deu tudo certo. Foi assim, deu certo, a pessoa fica assim para você. Ah, que legal. Quando você fala, ou, menina, quando eu fui a Paris, contando com A, aconteceu B, a pessoa é mesmo, me conta, e aí, você fez o quê? A pessoa quer saber o que você fez. Né? Tem o caso dele da Disney, né? Que a mulher Fantástico. dividiu os seres humanos em quem foi pra Disney e quem nunca foi pra Disney. Maravilhoso. É engraçado demais. Separa em quem foi a Disney e quem não foi a Disney. Né? Quem nunca viu é no Jô Soares. Maravilhoso. Essa entrevista é sensacional. Sensacional, verdade. Próximos projetos, Oswaldo. O próximo projeto sempre será o próximo cliente, o próximo livro que eu vou fazer. Eu escrevo digitalmente artigos e tal. Tenho alguns publicados já, pessoal. Vão lá, viu? Por favor, vão lá no meu YouTube, Oswaldo Matos. Pronto, já faz o jabá aqui. Pelo amor de Deus, já vou colocar aqui na descrição do vídeo. Vou colocar também na edição desse vídeo o Instagram, Oswaldo Matos, @Oswaldo Lamatos. Depois eu passo para você. Então, assim, sempre é o momento, é o próximo cliente, é o próximo podcast, é ajudar alguma empresa, é fazer uma viagem. O passado é referência. É o passado que credibiliza você para você fazer o hoje. E quais foram as histórias, assim, o maior desafio nesse período todo, assim? Qual foi o momento mais difícil? No início, durante ou hoje em dia? O momento mais difícil não foi o começo. Não? Não foi o começo. Porque o começo você está com gás, motivado, tem uma meta, vai dar certo. E eu acredito muito naquilo, assim,
em algum momento sua vida vai dar certo. Na estratégia A, na estratégia B, na estratégia C. No objetivo A, no objetivo B, no objetivo C. Não pare. Ponto. Mas o momento mais difícil foi quando a consultoria ia voando, graças a Deus, voando em 2018, 2019, mas eu estava assim, no momento eu digo, subiu de vez agora, graças a Deus e tal. Aí veio a pandemia. A pandemia foi aquela mesa posta, linda, com copos de cristal, talheres lindos de prata, tudo organizado. Aí a pandemia pegou pela ponta da toalha assim, puxou, arrancou tudo. Então eu saí de 12, 13 clientes para um durante a pandemia. Então o momento mais complexo, que eu tive inclusive que me reinventar, aulas online, palestras online. Foi aí que começaram as palestras? Foi. Não, online. Online. A minha palestra eu já dou há mais de 10 anos, mas aulas online, YouTube, que eu tenho hoje muito reforçado, com lives, mais de 30 lives, entrevistas. Aí eu comecei a me reinventar. Foi aí que eu fui buscar um curso de mentoria internacional em Harvard, no MIT. Foi aí que eu comecei eu digo, eu preciso me atualizar. Sim. Então foi ao mesmo tempo um momento extremamente difícil, mas foi um momento de pescar peixes em rios, em águas diferentes, né? Então, e aí agora a coisa já começa a mudar um pouco de figura, né? E suas palestras, qual o público-alvo, Oswaldo? É sobre o que hoje que você fala? Olha, eu falo sobre alguns assuntos, né? Eu falo sobre liderança, sobre motivação, eu falo sobre gestão de pessoas, comportamento, eu falo sobre conflito, que é muito em moda. Eu dei 2 palestras agora grandes sobre conflito, para a empresa fechada. Foram 200 pessoas na palestra, eu faço palestra aberta. Então, há uma gama aí, um leque de palestras, e faço as customizadas, né? Você chega, olha, eu preciso de uma palestra que você fale de liderança com esse enfoque, que fale sobre negociação com esse enfoque. Aí eu monto a palestra, ou monto um curso, ou monto um workshop, e aí a gente conversa. É muito importante o que a empresa precisa. Eu digo que eu sou um instrumento do que a empresa precisa. Na palestra, no curso, no workshop, no bate-papo, no podcast, onde eu vou. Eu sou um instrumento, eu sou uma ponte, eu não sou o fim em si. Eu sou uma ponte entre o que eu tenho para entregar e o que a empresa precisa. Aí eu vou lá discutir com a empresa, porque ninguém melhor do que o empresário sabe o que ele precisa. Ele pode até não querer lhe dizer, mas ele sabe as deficiências. É verdade. Ele sabe as deficiências, entende? Eu fiz doutorado fora, né? Fiz lá na França. E aí você falou de gestão de conflitos. E eu tinha essa disciplina de 20 horas. Gestão de conflitos. Tinha uma disciplina que era só de respiração. Era uns negócios meio assim, holístico, que na época eu não tinha noção da importância. Hoje eu acho que toda faculdade de administração, engenharia, onde você tem líderes, você tem que ter pelo menos uma disciplina eletiva, né? Perfeito. Que Concordo. você tenha gestão de conflitos, um curso, porque era legal. Eram poucas pessoas na sala e a gente tinha várias situações, problemas, e que o professor, inclusive, ele filmava, né? A gente tentando resolver aquela situação. Depois ele passava pra gente. E a gente viu onde é que a gente errou, o que é que a gente, né? E aí isso foi desenvolvendo bastante coisa legal, né? Sim. E uma maturidade também. Perfeito. Porque eu acho que hoje em dia você termina a graduação muito novo, como a gente estava conversando antes. A adolescência hoje está indo até os 24 anos. Não, e olha, e 24 e olha médio, lá, né? Porque tem eu gente acho que que tá para com 28, homem vai 29. até os 40. Eu acho que o homem não fica maduro nunca. A adolescência Isso. é um eterno corredor para ele. Por exemplo, A mulher amadurece uns 16, 17, já tá mais sabidinha. A mulher, quando enxerga, o homem ainda tá jogando bola de gude na esquina. Tá, tem uma coisa que você falou muito interessante. No curso de negociação, que eu dou um workshop de 16 horas de negociação, para líderes, né, também, e para gestores, tem um momento, você falou em respiração, que a gente fala o seguinte: quando o conflito na negociação aparecer, aí eu mostro na tela um botão de stop mentalmente. Você clica naquele montão mental, respira e pensa. Exato. Porque
A respiração traz um equilíbrio que ninguém sabe que é possível, né? Que você, não, aí já entra no bolo ali, já responde. Foram 20 horas só de aula de respiração. Que beleza, Eu hein? saía com dor de cabeça. Aí a professora dizia porque estava oxigenando áreas do cérebro que não estavam acostumadas a receber oxigênio. É verdade. Era uma loucura, mas Mas que beleza, né? foi muito legal, um negócio meio doido, assim. E o que é que você falaria hoje, Oswaldo, para quem está começando, ó, poxa, quero ser administrador, consultor. Eu aconselho palestrante ainda não, né? Você dá palestra, tem que ter um embasamento, você tem que ter Tem uma que ter, vivência. tem que ter, tem que Né? ter. Eu acredito. Não, tem que ter. Precisa ter, inclusive, assim, você sabe que a gente só perde o medo fazendo, né? É. A primeira palestra que eu dei, a plateia estava lotada. Tinha uma pessoa na plateia. Uma. Você imagina se eu paro? Não vou dar mais palestra. Não, a primeira, uma pessoa. E era o próximo palestrante. Não era ninguém, era o próximo palestrante. Então, uma pessoa. Aí eu fui depois 10, depois 100, depois aqui já dei palestra para ter 800 pessoas, para 1000 pessoas. O Mas começo geralmente é difícil, né? É onde a gente costuma parar. eu diria o seguinte, olha, você tem todo o direito de errar na hora da escolha de uma profissão. Mas você tem o dever de mudar se aquilo não foi a sua escolha mais correta. Então, o que você, ouça pai, ouça mãe, mas tem aquela vozinha interior que diz, isso aqui é o meu, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Vá naquilo. Vá naquele perfil, vá naquela habilidade. Você está entendendo? Então, vá, busque aquilo. Eu lembrei agora de um livro que eu li alguns anos atrás, O Poder da Ação, se eu não me engano. Excelente. Que ele fala justamente, né? Fala de Gisele Bündchen, fala de vários profissionais que no começo foi extremamente difícil. Ela não era aceita, porque o nariz dela não era fotografável. Gisele. E aí ele dá vários exemplos. Não era esse mesmo, eu tava querendo lembrar o nome. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga, no filme, daquele filme que ganhou o Oscar e tal, que ela faz com o Bradley Cooper. Ela não faz, né, parte do sistema. Ela não né, fazia. Padrão, aquilo ali que ela disse foi verdade da vida dela. Ela disse que as pessoas, não, mas seu nariz, aí você, mas eu sou cantora. Você imagina, né? Um negócio. O Freddie Mercury, na época do que ele fez, tá no filme também. Sim, da banda, né? Do Queen, que ele faz aquela música Rhapsody. Bohemian Rhapsody, né? Que ele faz aquela música que vai apresentar para o produtor. Isso não vende. Isso aí não. Quer dizer, você vai encontrar pessoas que não têm percepção, que não têm visão, que não alcançam o que você é. Acredite no seu feeling. Sim, muita vizinha, né? Hein? Geralmente a vizinha, né? É a vizinha. A vizinha, não, menino, faz isso não. Vai fazer administração pra quê? Vai fazer medicina, tá vendo filho de não sei quem. Exatamente, vai fazer direito, vai fazer não sei o quê. Então, por exemplo, aí você trouxe um negócio interessante. Aluno de graduação me perguntava, professor, o que é que dá dinheiro? Eu falava, tudo ou nada. Depende do que é dinheiro para você. Eu não troco estar com minha família, meus netos, duas coisas maravilhosas, eu não troco. Não tem palestra que me faça parar para deixar de estar com eles, com minha esposa, com minha família, com alguns amigos. Eu não paro. Por quê? Porque aquilo ali... Oswaldo, mas o dinheiro é importante. Óbvio. O dinheiro é importante à medida que compra momentos importantes, que compra coisas importantes, mas não que tira coisas importantes de você. Entende? Então... Ô, companheiro, Juliana, eu gosto de fazer faxina. Binho, você gosta de fazer faxina? Vá, porque vale dar dia. Sabe por quê? Uma diária hoje, 150 a 180 reais, a depender do lugar. Em Salvador, né? Em Salvador. Em São Paulo é muito mais. Se você juntar, você vai ganhar muito mais que professor. Muito professor que eu conheço aí. Uma aula de faculdade de MBA hoje é você R$100. É isso aí. De MBA. Bruta, de MBA. De MBA. Não, se for para graduação, desculpa. O sucateamento da ciência e da educação no Brasil é uma coisa que dá nojo, né? O professor vai trabalhar por dinheiro de forma alguma. Não pode. Eu gosto de ser professora, eu escolhi ser professora porque eu gosto. Porque eu gosto, exatamente. Porque eu tenho vocação, porque eu gosto, né? Assim, quando fala assim, você ganha R$100 a hora. Não, meu amigo, não é 100, não, é 20. Sabe por quê?
Porque eu levo 10 horas, às vezes, para fazer uma aula. Eu levo umas tantas horas para Você corrigir gasta prova. sua gasolina, você Tudo. desconta imposto, INSS. Se você... É interessante que a gente faz assim. Quando você abre uma empresa, você coloca lá R$ 200.000 para abrir uma empresa pequena. Um exemplo. E você tem uma coisa chamada ROI, Retorno sobre Investimento. Você conta lá 1%. Mas na hora que você vai dar uma aula, quando você dá 1 hora de aula, não é aquela hora que você preparou antes. É toda a sua história de formação, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. Quanto custou isso que você joga tudo aquilo ali naquela hora? Você não tem esse dinheiro de volta. Né? Então, realmente é vocação. É paixão mesmo, né? Mas eu acho que hoje eu durmo muito mais feliz, sabe? Sim. Muito mais tranquila. Não vou pra Disney. Mas também a Ariana Suassuna não vai. Não vai, eu também não vou. Pronto, tá tudo certo. Gente, curtiu. Eu tenho certeza que sim. Dá uma maratonada nas outras profissões, né? Que a gente tem aqui no Como Eu Me Tornei, que já tem várias, graças a Deus. Queria agradecer, Oswaldo, pela presença aqui, né? Pela generosidade de estar aqui e pedir que ele dê, assim, uma dica para a galera, né? Dê umas palavras, assim, para incentivar ou não, tá bom? Só não dá, gente, tá saturado o mercado. Pode ficar à vontade, Oswaldo. Primeiro, muito obrigado, Juliana, a você, toda a sua equipe, pelo convite. O Paquito. Paquito, Paquito Caio, nossa força digital ali. Muito obrigado a você. Para mim é uma honra. Estou sempre às ordens. Acho parabéns. Eu acho que você está num caminho aí, como eu me tornei, de ajuda mesmo às pessoas. Tomara, eu acho que isso vai para frente. Não desista. Eu já tenho uns 3 ou 4 nomes na cabeça para lhe dar aqui. Indique-me. Faz o teu jabá aí também. Fala do teu Instagram, fala do teu canal. Me sigam lá, olha, minha rede eu acho muito legal a rede, porque ela não tem mimimi. Sim. Ela vai direto ao ponto, tá certo? Então, você fala, como eu me tornei? Lá eu digo, como se tornar? Leia isso, fale aquilo. Me sigam lá no Instagram, no LinkedIn, ou no YouTube, tudo com Oswaldo Lamatos, @Oswaldo Lamatos, tá? Ou Oswaldo Matos, né? Tem muita coisa legal. E se quiser entrar em contato comigo direto pelo telefone ou por e-mail, tá lá tudo registrado. Você entra lá e tá tudo certo. Qual a dica que eu dou? É uma dica bem simples. Seja você na escolha do que você quer ser pelos próximos anos da sua vida. E não tem nada errado, nada de problemático você mudar. E a vida que é vivida é a vida do dia a dia, é a vida da luta, não é a vida da internet. O Usain Bolt treina 4 anos, o maior corredor dos 100 metros do mundo. Ele treina 4 anos para correr 20 segundos. Então ele deposita a vida dele de 4 anos em 20 segundos. Então se ele participar de 4 Olimpíadas, ele está 16 anos e a entrega dele foi de 1 minuto e meio, mais ou menos. 2 minutos. Vocês sabem o que é isso? Não é um negócio. Então você tem aí a escolha, se prepare, tenha referências, faça benchmarking, siga, copie. Eu sou consultor há 30 anos, mas eu tenho consultores até hoje e quero morrer com consultores. Não sabe tudo, né? Não, pelo contrário, cada livro que eu leio, eu sei menos. É impressionante, né? Então essa é a dica. Seja você e você pode mudar a hora que você quiser. Só isso. Gente, se inscreve no canal do Oswaldo. Se inscreve aqui também, porque ajuda bastante a YouTube a divulgar nosso trabalho. Aí ele entende, né? O algoritmo entende que isso é um conteúdo relevante, tá? Dá o like e maratona todos os outros nossos vídeos. Não todos, né? Se quiser maratonar todos também tá ótimo. Mas eu espero que você encontre uma atividade, uma profissão que vá abrir seus olhos, né? E te dar uma esperança, realizar os sonhos, né? A força de realizar o sonho que vai mover. Tá bom? Beijo e até mais.